Há 3 dias que não durmo bem e tenho a certeza absoluta de que não é coincidência nenhuma. Não foi o café, não foi o stress do trabalho, não foi nada que eu consiga explicar com lógica normal. Foi outra coisa. E se estás a ouvir isto agora, provavelmente já sabes do que estou a falar, porque o que aconteceu comigo nestes últimos dias não foi um episódio isolado. Foi um padrão. E esse padrão tem um nome, tem uma causa e tem consequências que a maioria das pessoas nem sequer consegue ver porque nunca parou tempo suficiente para prestar atenção. Vou contar-te exatamente o que se passou, sem floreados, sem exageros, sem aquelas histórias que parecem demasiado perfeitas para ser verdade. Isto é o que vivi, na ordem em que aconteceu, com todos os detalhes que considero importantes. E começo precisamente pelo momento em que percebi que já estava dentro do ciclo, sem ter tido qualquer aviso. Foi numa manhã de semana vulgar. Acordei antes do despertador, coisa que raramente me acontece. A casa estava completamente silenciosa, mas havia qualquer coisa no ar, uma qualidade diferente no silêncio, como quando o tempo está prestes a mudar e os pássaros param de cantar uns minutos antes da tempestade. Não havia tempestade nenhuma lá fora. O céu estava limpo. A luz entrava pela janela com aquela cor fria e nítida de manhã cedo. Mas dentro de mim havia uma pressão ligeira. Não dor, não ansiedade. Apenas uma sensação de que alguma coisa tinha mudado durante a noite sem eu ter dado autorização. Fiz o que toda a gente faz. Ignorei. Tomei o pequeno almoço, olhei para o telemóvel, tentei entrar na rotina. Mas a rotina não entrou. Era como tentar enfiar uma chave numa fechadura que alguém tinha trocado durante a noite. Os gestos eram os mesmos, os movimentos eram os mesmos, mas havia uma resistência subtil em tudo, uma fricção invisível entre mim e o mundo que me rodeia. E quanto mais tentava ignorar essa sensação, mais nítida ela ficava. O que eu não sabia naquele momento, e que só percebi mais tarde ao juntar todas as peças, é que esta perturbação não tinha começado naquela manhã. Tinha começado muito antes, de forma tão gradual que o meu cérebro tinha simplesmente normalizado os sinais. A energia lunar estava em fase de recolha antecipada, o que em linguagem simples significa que o campo energético ao nosso redor começa a contrair-se antes que qualquer calendário ou qualquer previsão te avise. Não é algo que vês no céu, é algo que sentes no corpo antes de conseguires nomear o que estás a sentir. E há uma coisa muito específica que acontece quando isso começa. O teu sistema interno, aquela parte de ti que registra frequências antes de as processar conscientemente, começa a comportar-se de forma diferente. Não de forma perturbada, de forma mais acordada. Como se tivesse estado a funcionar com um filtro que de repente alguém retirou. Sons que existiam antes, mas que não registavas, passam a existir de verdade. A luz da tarde tem uma qualidade diferente. O cheiro do ar fora de casa parece mais presente. Não é psicose, não é imaginação a trabalhar horas extras, é percepção a funcionar numa largura de banda que normalmente está tapada pelo ruído do dia a dia. A questão que ficou comigo durante toda aquela manhã, enquanto tentava fingir que estava a funcionar normalmente, foi exatamente esta. Por que agora? Por que é que este interruptor tinha sido desligado ou ligado, dependendo da perspectiva, precisamente neste momento e não noutro qualquer? E a resposta que encontrei, não naquele dia, mas nos dias seguintes, foi mais simples e mais incômoda do que esperava. Não era coincidência. Nunca é. Se o que estou a descrever ressoa contigo de alguma forma, se reconheces esta sensação de estar ligeiramente desalinhado com o mundo sem conseguir identificar porquê, então o que vem a seguir nesta história vai fazer muito sentido. Subscreve o canal e deixa um gosto neste vídeo. Isso ajuda imenso a que mais pessoas encontrem este conteúdo. E neste momento específico, quanto mais gente tiver acesso a esta informação, melhor para toda a gente. Porque o que aconteceu no resto daquele primeiro dia foi a confirmação de que eu não estava sozinho nisto. E foi também o início de qualquer coisa que não esperava encontrar quando acordei naquela manhã com aquela pressão estranha no peito e o silêncio com textura diferente lá fora. O padrão não chegou sozinho. Trouxe companhia. E essa companhia foi a parte mais difícil de gerir.
Há um fenômeno que acontece durante estas janelas de recolha energética que demorei muito tempo a reconhecer porque nunca ninguém me tinha explicado de forma direta. Quando o campo energético ao nosso redor se contrai, quando a Lua retira a sua influência mais cedo do que o habitual, cria-se um vácuo. E os vácuos, sejam físicos ou energéticos, são sempre preenchidos por qualquer coisa. A questão é saber por quê ou por quem. Nesse mesmo dia, ainda de manhã, recebi uma mensagem da Beatriz. A Beatriz é uma pessoa que conheço há anos, alguém que passa pela minha vida em ondas irregulares, aparece em períodos de turbulência dela e desaparece quando as coisas estabilizam. Não é maldade da parte dela. É um padrão que eu próprio só consegui ver com distância suficiente. A mensagem era simples, apenas um "tudo bem contigo?", daquelas perguntas que não são perguntas de verdade, mas convites para conversas longas que drenam sem dar nada em troca. Noutro dia qualquer teria respondido de imediato, mas naquele dia havia algo diferente na forma como li aquela mensagem. Uma clareza que não costuma estar disponível quando estou no modo automático. Li as palavras e senti, antes de pensar, que havia uma urgência por baixo delas que não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com o estado interno dela. Era como conseguir ver a temperatura de uma superfície antes de a tocar. Isto não é uma capacidade especial minha. É o que acontece quando a percepção está a funcionar sem filtros. Durante estas janelas energéticas, certas pessoas, as que têm mais clareza interior, mais estabilidade, mais presença, tornam-se pontos de gravidade naturais para quem está em desequilíbrio. Não é sobrenatural, é completamente humano. Pessoas desorientadas procuram instintivamente quem parece saber para onde vai. E fazem-no de formas que muitas vezes nem elas próprias reconhecem como busca de apoio. Ao longo daquele dia recebi mais 2 contactos inesperados. O Gonçalo, um colega com quem raramente falo fora do contexto profissional, enviou-me uma mensagem a perguntar se eu queria tomar um café. O Diogo, que não falava comigo há semanas, apareceu online e ficou a ver o meu estado durante meia hora sem dizer nada. Separados, cada um destes gestos seria uma coincidência. Juntos, no mesmo dia, depois daquela manhã com aquela qualidade estranha no ar, começaram a aparecer outra coisa. O que eu tinha aprendido, não de livros, mas de ciclos anteriores que só fui conseguir identificar retrospectivamente, é que este tipo de convergência de contactos não é aleatória. Quando a tua energia está estável e o campo ao redor está em contração, tornas-te mais visível para quem está à deriva, não como um destino consciente, mas como uma referência instintiva, como um farol que não pediu para estar aceso, mas que está lá na mesma e atrai quem anda perdido no escuro. O problema não é ser esse ponto de referência. O problema é não reconheceres o que está a acontecer e gastares a tua energia a tentar resolver o que não é teu para resolver. Porque durante estas janelas, o custo de cada interação deste tipo é mais alto do que o habitual. A tua capacidade de absorção está mais porosa, os limites ficam mais difusos, e o que normalmente seria uma conversa de 15 minutos que te deixa ligeiramente cansado torna-se qualquer coisa que sentes nos ombros durante o resto do dia como um peso físico real. Naquela tarde, depois de ter respondido a Beatriz com uma mensagem curta e de ter recusado educadamente o café do Gonçalo sem dar grandes explicações, sentei-me à janela e fiquei a olhar para a rua durante talvez 10 minutos sem fazer nada. E nesse silêncio comecei a perceber que o que estava a acontecer naquele dia não era sobre as outras pessoas, era sobre mim. Era sobre o que eu escolhia absorver e o que escolhia deixar passar. E essa percepção, simples como parece dita assim, foi o primeiro momento real de clareza de todo o ciclo. Mas a clareza tem um preço. E eu ainda não sabia qual era o preço que me esperava no dia seguinte. O preço que eu não esperava pagar foi descobrir que este padrão já tinha acontecido antes e que eu simplesmente não o tinha reconhecido porque nunca tinha tido o ângulo certo para o ver. Há cerca de 2 anos, numa altura em que a minha vida parecia funcionar razoavelmente bem por fora, mas estava completamente descalibrada por dentro, passei por um período de 3 dias em que toda a gente à minha volta pareceu precisar de mim ao mesmo tempo.
A minha mãe ligou 2 vezes no mesmo dia com problemas que normalmente resolvia sozinha. Um amigo de longa data, o Tiago, apareceu à minha porta sem avisar com uma história complicada que durou horas. Uma colega de trabalho pediu-me ajuda num projeto que não era meu, mas que de alguma forma se tornou meu naquela semana. Nessa altura não percebi o que estava a acontecer. Senti apenas um cansaço profundo e inexplicável no final desses dias. O tipo de cansaço que não passa com sono, que se instala nos ossos e fica lá como umidade numa parede antiga. Só agora, com tudo o que aprendi neste ciclo mais recente, consigo ver o que estava a acontecer naquele período de 2 anos atrás. Era exatamente o mesmo fenômeno. A mesma convergência de contactos, a mesma qualidade estranha no ar, a mesma porosidade nos meus limites que me fazia absorver o peso emocional de toda a gente sem sequer questionar se devia fazê-lo. A diferença entre essa vez e esta é que desta vez eu reconheci o padrão cedo o suficiente para fazer uma escolha diferente. E essa escolha custou-me algum desconforto imediato, mas poupou-me algo muito mais valioso. O que eu percebi sentado à janela naquela tarde enquanto a luz ia baixando e a rua lá fora ficava com aquela cor de fim de dia, que em qualquer outra circunstância seria simplesmente bonita, é que ser um ponto de estabilidade para outras pessoas durante estas janelas energéticas não é um problema em si. O problema é não teres consciência de que é o que estás a ser. Porque sem essa consciência, não há escolha. Há apenas reação. E a reação automática, o responder a todas as mensagens, o aceitar todos os cafés, o ouvir todas as histórias, tem um custo que só percebes quando já está pago. A Beatriz, o Gonçalo, o Diogo, nenhum deles estava a fazer algo errado. Estavam simplesmente a seguir um impulso que nem eles próprios conseguiriam explicar se os perguntasses diretamente. É como quando um grupo de pessoas numa sala começa instintivamente a mover-se na direção de onde há mais luz. Não é uma decisão consciente. É uma orientação automática em direção ao que parece mais estável, mais quente, mais real. E durante estes ciclos de recolha energética, quem tem clareza interior emite exatamente esse tipo de sinal sem sequer o saber. O que aprendi a fazer, e que naquela tarde pratiquei pela primeira vez de forma deliberada, foi criar uma distância não física, mas energética entre mim e o campo de procura dos outros. Não é frieza, não é indiferença, é mais parecido com fechar uma janela que estava aberta sem precisar. O ar ainda existe do outro lado. Tu ainda existes para as pessoas que importam. Mas deixas de ser o ponto de entrada de tudo o que anda à deriva à procura de onde pousar. E há uma sensação física muito específica que acompanha este gesto quando o fazes com consciência. Uma leveza nos ombros que não esperavas encontrar, como quando tiras uma mochila que tinhas esquecido que estavas a usar. Naquela tarde, depois de ter posto o telemóvel pousado com o ecrã para baixo e de ter ficado apenas com o silêncio e a luz a mudar lá fora, senti exatamente isso. Uma descompressão silenciosa que me disse que estava no caminho certo, não para me isolar, mas para me preservar para o que vinha a seguir. Porque o que eu ainda não sabia naquele momento é que o segundo dia ia trazer algo completamente diferente. Não mais contactos externos, não mais pedidos de atenção vindos de fora. Ia trazer uma inversão que acontecia dentro de mim, no meu próprio ritmo, na minha própria forma de funcionar. E essa inversão ia ser simultaneamente mais fácil e mais desconcertante do que tudo o que tinha acontecido até ali. Naquela noite fui para a cama mais cedo do que o habitual. Estava cansado, mas era um cansaço limpo, o tipo que vem de ter gerido bem um dia difícil, em vez de o tipo que vem de teres deixado o dia gerir-te a ti. Adormeci rapidamente e acordei às 2 da manhã completamente desperto, com uma clareza mental que normalmente só tenho ao fim da tarde, depois do segundo café, com a luz certa e as condições certas. Às 2 da manhã no escuro, com a casa silenciosa e o único som a ser o frigorífico a trabalhar na cozinha, eu estava mais acordado do que tinha estado em qualquer momento do dia anterior. E o mais estranho não era estar acordado,
era que não me sentia mal por isso. Não havia ansiedade, não havia aquela frustração familiar de saber que precisas de dormir e não consegues. Havia apenas presença, uma qualidade de atenção que parecia ter mudado de frequência sem pedir permissão. E enquanto ficava deitado no escuro a tentar perceber o que estava a acontecer, comecei a notar qualquer coisa que nunca tinha prestado atenção antes. O meu ritmo tinha mudado, não de forma caótica, de forma deliberada, como se algo por baixo da superfície tivesse tomado uma decisão que a minha mente consciente ainda não tinha validado. E essa decisão tinha a ver com quando eu estava realmente vivo ao longo do dia e quando estava apenas a funcionar no modo mínimo necessário para cumprir o que era esperado de mim. A questão que ficou suspensa no ar daquela divisão às 2 da manhã foi a mais simples e a mais incômoda de todas. O que é que eu fazia durante as horas em que estava realmente desperto e o que é que acontecia nas horas em que estava apenas a simular que estava? E a resposta que começou a tomar forma no escuro foi algo que eu não estava preparado para ouvir. Naquela manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha trocado a minha vida pela de outra pessoa enquanto eu dormia. Não a vida inteira, apenas o ritmo, a velocidade, a forma como o tempo parecia passar. E o que me perturbou não foi a inversão do ritmo em si, que já tinha começado a perceber na noite anterior, foi olhar para o telemóvel logo de manhã e ver as publicações, as mensagens, os planos das pessoas à minha volta, e sentir de repente que toda a gente estava a avançar numa corrente da qual eu tinha saído sem dar por isso. O Gonçalo tinha publicado qualquer coisa sobre um projeto novo. A Inês, uma amiga com quem me cruzo de vez em quando, estava a falar de uma mudança grande que estava a planear. Havia conversas de grupo com planos para o fim de semana, decisões a ser tomadas, energia a circular. E eu estava ali, com o telemóvel na mão, na cama, com a luz da manhã a entrar pela fresta das persianas, a sentir exatamente o oposto de tudo isso. Uma imobilidade completa que não tinha pedido e não conseguia explicar. A primeira reação foi a mais humana possível. Pensei que estava a desperdiçar tempo, que havia qualquer coisa errada comigo, que enquanto o mundo avançava, eu tinha ficado preso num loop que não produzia nada visível. Não gerava nenhum resultado, não me levava a lado nenhum. E essa sensação tinha um peso físico muito real. Era como estar dentro de água enquanto toda a gente à volta se movia no ar. Os gestos eram possíveis, mas custavam o dobro e produziam metade. O que eu não percebia ainda naquele momento é que esta ilusão óptica emocional tinha uma mecânica muito específica. Quando o teu ritmo interno muda de fase durante um ciclo de recolha energética, o mundo externo continua exatamente igual. As publicações continuam a aparecer, as conversas continuam a acontecer, os planos continuam a ser feitos. Mas tu estás a operar numa frequência diferente, e esse desalinhamento entre o teu ritmo interno e o ritmo externo ao teu redor cria uma distorção na percepção. Parece que ficaste para trás. Parece que perdeste alguma coisa. Parece que há um comboio que partiu e tu ficaste no cais sem perceber quando é que isso aconteceu. Mas a verdade que só consegui ver mais tarde é que não havia nenhum comboio. Havia apenas a minha mente a comparar o meu estado interno com a projeção externa dos outros. E essas duas coisas nunca foram comparáveis em nenhum dia da minha vida, muito menos durante um ciclo de perturbação energética como este. Pus o telemóvel virado para baixo em cima da mesa de cabeceira. Fiquei deitado mais uns minutos com o teto à minha frente e tentei perceber o que estava realmente a acontecer por baixo da sensação de estar parado. E foi aí que notei qualquer coisa interessante. Por baixo da imobilidade havia movimento. Não o tipo de movimento que se vê de fora. O tipo que acontece antes de qualquer decisão real, antes de qualquer mudança genuína, no espaço silencioso entre o que eras e o que vais ser. Era subtil, era quase imperceptível, mas estava lá. A comparação que me veio à cabeça naquele momento foi a de uma árvore no inverno. Vista de fora, parece morta. Os ramos estão nus, não há flores, não há folhas, não há nada que sinalize vida para quem passa na rua. Mas por dentro, nas raízes, na seiva, no sistema inteiro que não é visível,
Está a acontecer exatamente o trabalho que vai tornar possível tudo o que aparece na primavera. A árvore não está parada. Está a trabalhar num nível que os olhos não alcançam. Eu era aquela árvore naquele momento. E a sensação de estar parado era apenas o resultado de estar a olhar para mim próprio de fora, em vez de perceber o que estava a acontecer por dentro. O que ainda não sabia é que esta percepção ia ser testada de uma forma muito concreta ainda naquele dia. Não por uma grande crise, por algo muito mais pequeno e muito mais revelador do que qualquer coisa dramática poderia ser. A resposta que a minha mente estava a construir naquelas horas da manhã era ainda mais desconfortável do que a pergunta. Porque reconhecer que não estavas parado, mas sim a trabalhar em profundidade, é uma coisa quando é só teoria. É outra completamente diferente quando tens de justificar isso para ti próprio, enquanto o mundo continua a girar à volta sem te esperar. E foi exatamente nessa tensão que a parte mais interessante do segundo dia começou a tomar forma. Não com um momento de clareza súbita, com uma resistência, com a sensação física de estar a tentar forçar qualquer coisa que simplesmente não queria ser forçada naquele momento. Havia coisas que precisavam de ser feitas, coisas práticas, concretas, sem nenhuma dimensão energética ou espiritual associada. Uma mensagem que devia ter enviado na véspera. Uma tarefa que estava à minha espera desde o início da semana. Pequenas obrigações que em qualquer outro dia teria resolvido em 20 minutos, sem pensar duas vezes. Mas naquele segundo dia, cada uma dessas coisas tinha à sua frente uma parede invisível que eu não conseguia atravessar sem sentir que estava a gastar uma quantidade de energia completamente desproporcional ao que a tarefa exigia. Não era preguiça. Conheço bem a preguiça e sei como ela se sente. Isto era diferente. Era uma recusa do sistema, como quando tentas ligar um equipamento que está em modo de atualização. Os botões existem, a intenção existe, mas o sistema inteiro está ocupado a fazer outra coisa e não está disponível para as funções normais. E foi nesse momento, sentado à mesa com o computador aberto e o cursor a piscar num documento que não avançava, que percebi que a imobilidade que sentia não era o problema. Era a solução para um problema que eu ainda não tinha conseguido nomear completamente. A questão era saber qual era esse problema. E a resposta estava mais perto do que eu pensava, mas chegava de uma direção que não estava à espera. A resposta chegou naquela mesma noite e chegou de uma forma que não estava minimamente à espera. Não foi um momento de iluminação, não foi uma conversa reveladora, não foi nada que pudesse ter antecipado. Foi o silêncio a fazer um barulho que nunca tinha ouvido antes. Tinha fechado o computador depois de uma tarde inteira a tentar forçar produtividade que simplesmente não queria aparecer. Tinha comido qualquer coisa rápida em pé na cozinha, sem fome real, mais por obrigação do que por necessidade. Tinha tentado ver algo no telemóvel para desligar e não tinha conseguido concentrar-me em nada por mais de 2 minutos. E por volta das 11 da noite, num impulso que não veio da cabeça, mas de qualquer coisa mais baixo, algures entre o estômago e o peito, desliguei tudo. Não pus em silêncio. Desliguei mesmo. O telemóvel, o computador, até a luz do corredor que costumo deixar acesa. Fiquei sentado na sala no escuro durante talvez 5 minutos sem fazer nada. E foi aí que aconteceu a coisa mais estranha de todo este ciclo. O silêncio ficou denso, não de forma assustadora. Não havia nenhum elemento perturbador. Era apenas uma qualidade diferente no ar, como se o espaço ao meu redor tivesse expandido ligeiramente sem que as paredes se tivessem movido. O som do frigorífico na cozinha parecia vir de mais longe do que devia. A respiração parecia mais audível do que o habitual. E a minha mente, que tinha estado a saltar de pensamento em pensamento durante horas, parou. Não completamente, mas parou o suficiente para eu ouvir o que estava por baixo do movimento constante. Este é o ponto de viragem do segundo dia que mencionei antes. Não acontece sempre à mesma hora para toda a gente, mas tem sempre a mesma qualidade. É o momento em que o ruído externo baixa o suficiente para que a frequência interna se torne audível. E o que eu ouvi naquele silêncio não foi uma voz, não foi uma mensagem clara e articulada.
Foi mais parecido com uma sensação que se transformou lentamente em compreensão. Havia algo que eu tinha estado a evitar nomear há muito mais tempo do que aqueles 2 dias. Uma direção que sabia que precisava de tomar, mas que tinha enterrado sob camadas de rotina, de obrigações, de aquela voz familiar que diz que não é o momento certo, que falta preparação, que há sempre uma razão mais urgente para não avançar agora. E naquele silêncio específico, naquela sala às 11 da noite com tudo desligado, essa coisa enterrada subiu à superfície com uma clareza que não tinha tido até ali. Não foi confortável. A clareza raramente é confortável quando chega a coisas que evitaste durante tempo suficiente, mas havia uma honestidade naquele momento que o tornava impossível de ignorar. Como quando finalmente olhas para uma divisão da casa que tinhas mantido fechada durante meses e percebes que o que estava lá dentro não era tão assustador quanto imaginavas. Era apenas real. E o real é sempre mais fácil de lidar do que o imaginado. Fiquei naquele silêncio mais tempo do que planeava. Não sei exatamente quanto. Perdi a noção da hora de uma forma que raramente me acontece. E quando finalmente me levantei para ir deitar, havia algo diferente na forma como me movia pela casa. Uma ligeireza que não tinha nada a ver com ter resolvido alguma coisa. Tinha a ver com ter deixado de fingir que não havia nada para resolver. O que eu não sabia ainda é que este era apenas o início do processo. Reconhecer uma coisa no silêncio da noite é muito diferente de perceber o que fazer com esse reconhecimento. E o que aconteceu nas horas seguintes foi a parte mais desconcertante de todo o segundo dia. Adormeci sem dificuldade pela primeira vez desde o início do ciclo. Sono fundo, sem fragmentos de sonhos que ficassem na memória, sem acordar a meio com aquela sensação de alerta injustificado que tinha marcado a noite anterior. Dormi de uma forma que parecia um reinício. E quando acordei de manhã, a luz entrava pela janela com uma qualidade diferente de tudo o que tinha visto nos 2 dias anteriores. Não era a luz que tinha mudado. Era a forma como eu a estava a ver. É muito difícil explicar esta diferença sem soar a algo vago ou excessivamente poético. Por isso, vou tentar ser o mais concreto possível. Há uma forma de ver as coisas que é automática, aquela que usas quando estás no piloto automático, quando atravessas o dia a cumprir listas invisíveis e a responder a estímulos sem realmente registrar nada. E há outra forma, mais lenta, mais presente, que só aparece quando o ruído interno baixou o suficiente para deixar a percepção funcionar sem interferência. Naquela manhã, eu estava na segunda, e a diferença era física, não metafórica. A chávena de café na minha mão tinha um peso que eu registrava de verdade. O vapor que subia tinha uma forma que eu estava realmente a ver. O som do trânsito lá fora tinha camadas que normalmente passavam em bloco e que agora chegavam separadas, cada uma com a sua própria textura. Isto não era euforia. Não havia nenhuma excitação associada a este estado. Era mais parecido com sobriedade. Uma sobriedade perceptiva que tornava tudo ligeiramente mais real do que o habitual. E foi nesse estado, nessa qualidade de atenção que o silêncio da noite anterior tinha deixado como herança, que comecei a notar algo que tinha estado sempre à minha frente, mas que a velocidade normal do dia tornava invisível. Havia um padrão nos meus dias que eu tinha normalizado completamente. Um ritmo de funcionamento que servia os requisitos externos, mas que estava completamente desligado de qualquer coisa genuinamente minha. Via isso agora com uma nitidez que incomodava, como quando os olhos se ajustam ao escuro e de repente a divisão que parecia vazia está cheia de formas que sempre estiveram lá. O que estava a ver não era pequeno, e o facto de nunca o ter visto desta forma antes era a parte mais perturbadora de tudo. Mas o mais estranho ainda estava para acontecer. Porque esta clareza que a manhã trouxe não era estável. Tinha uma qualidade oscilante, como uma imagem em água com pequenas ondulações à superfície. E nas horas seguintes, essa oscilação ia revelar exatamente por que é que a percepção aguçada durante estes ciclos é simultaneamente o maior presente e a maior armadilha que podes encontrar. Naquele segundo dia aprendi a lição mais estranha da minha vida,
e aprendia da forma mais ridícula possível. Quanto mais tentava avançar, mais tudo recuava. E quando finalmente larguei, tudo voltou sozinho sem eu ter feito absolutamente nada. Deixa-me ser concreto, porque isto merece ser contado com detalhe. Havia um assunto profissional que tinha estado a tentar resolver há vários dias. Algo que dependia de outra pessoa, de uma resposta que não chegava, de um alinhamento que não acontecia apesar de eu ter enviado mensagens, de eu ter feito o acompanhamento certo, de ter feito tudo o que supostamente devia fazer. Naquela manhã do segundo dia, com aquela clareza aguçada que a noite anterior tinha deixado, decidi forçar uma resolução. Reescrevi a mensagem 3 vezes. 3 vezes apaguei tudo e comecei do zero porque nenhuma versão parecia ter o tom certo. A primeira soava demasiado ansiosa. A segunda soava fria demais. A terceira soava a uma combinação estranha das duas. E quanto mais tentava encontrar as palavras certas, mais as palavras fugiam, como tentar apanhar fumo com as mãos. Ao fim de talvez 40 minutos neste ciclo absurdo de escrever e apagar, senti uma exaustão que não tinha proporção com o esforço real. Era uma exaustão de atrito, o tipo que acontece quando estás a trabalhar contra alguma coisa, em vez de trabalhar com alguma coisa. E nesse ponto tomei uma decisão que foi menos espiritual e mais pragmática do que possa parecer. Fechei o documento, não enviei nada, não porque tivesse chegado a nenhuma conclusão profunda, mas simplesmente porque tinha ficado sem energia para continuar a forçar. Fui fazer outra coisa, qualquer coisa. Lavei a louça que estava no lava-louça desde a véspera, aquele gesto mecânico e completamente mindless, que às vezes é exatamente o que o sistema precisa para resetar. A água estava quente, o sabão tinha aquele cheiro limpo e simples, e durante 5 minutos a minha mente ficou completamente vazia de qualquer pensamento relacionado com aquele assunto. Quando voltei ao computador, 20 minutos depois, havia uma mensagem nova. Era a resposta que tinha estado à espera há dias. Tinha chegado enquanto eu lavava a louça, sem eu ter enviado nada, sem eu ter forçado nada. A pessoa tinha simplesmente decidido responder no momento exato em que eu tinha parado de puxar. Fiquei a olhar para o ecrã durante uns segundos, com aquela sensação particular de quando a realidade faz algo que a lógica normal não consegue explicar completamente. Não foi uma coincidência dramática. Foi apenas o padrão a mostrar-se de forma tão direta que não havia como não ver. E o que percebi naquele momento não foi que o universo recompensa quem desiste. Isso seria uma leitura simplista e até perigosa do que aconteceu. O que percebi foi outra coisa mais subtil. A minha energia, quando parou de estar focada em forçar aquela situação específica, ficou disponível de uma forma diferente. E essa disponibilidade alterou qualquer coisa no campo ao meu redor de uma forma que não sei explicar mecanicamente, mas que senti de forma muito concreta. É como a diferença entre tentar abrir uma porta empurrando com força total e simplesmente soltar a pressão e deixar a maçaneta fazer o trabalho para o qual foi desenhada. A porta não mudou. Tu mudaste. E essa mudança é o suficiente para alterar o resultado. Passei o resto da manhã a observar este padrão com uma atenção que a situação da mensagem tinha ativado, e comecei a notar que havia outros exemplos do mesmo fenômeno espalhados pelos dias anteriores que eu tinha descartado como coincidência, porque não tinha o contexto para os ler de outra forma. No primeiro dia, quando tinha recusado o café com o Gonçalo sem dar grandes explicações, tinha ficado com um ligeiro desconforto, aquela sensação familiar de ter feito algo socialmente incorreto. Mas naquela tarde o Gonçalo tinha enviado uma mensagem de grupo sobre um assunto completamente diferente, e na troca de mensagens que se seguiu, tinha aparecido uma informação que eu precisava e que não teria aparecido se eu tivesse passado aquela tarde numa conversa individual com ele. O desvio tinha criado uma abertura que o caminho direto não teria permitido. Com a Inês tinha acontecido algo semelhante. Tinha visto as publicações dela de manhã com aquela sensação de estar a ficar para trás enquanto ela avançava. Mas naquela tarde, numa conversa casual de grupo,
A Inês tinha mencionado de passagem que o projeto que parecia tão promissor nas publicações estava a ter complicações sérias que não apareciam nos conteúdos que partilhava. O que eu tinha visto de fora era o fruto da árvore. O que estava por baixo era raiz exposta e solo seco. Isto não era Schadenfreude, não era satisfação com as dificuldades de ninguém. Era a confirmação de algo que já sabia teoricamente, mas que estes 3 dias me estavam a ensinar de forma prática e direta. A superfície das coisas raramente corresponde ao que está por baixo, e durante estes ciclos de perturbação energética, a distância entre superfície e profundidade aumenta de forma significativa, tornando as comparações externas ainda mais enganosas do que o habitual. O que estava a aprender, através destes exemplos concretos e não através de nenhuma teoria abstracta, é que largar não é passividade. É um acto ativo de reconhecer quando a tua energia está a trabalhar contra a corrente e escolher redirecioná-la. Não para menos esforço, mas para esforço com direção real. E foi exatamente quando estava a consolidar esta percepção, com a tarde a avançar e a luz a mudar lá fora pela segunda vez naquele dia, que aconteceu algo que desfez completamente a sensação de estabilidade que tinha construído nas horas anteriores. O telemóvel vibrou. Vi o nome no ecrã e senti o estômago contrair-se de uma forma que não tinha nada de espiritual e tudo de humano. Era uma pessoa do meu passado, alguém com quem não falava há muito tempo, e a mensagem era curta, apenas 4 palavras, mas o peso daquelas 4 palavras era suficiente para desfazer em segundos tudo o equilíbrio que aquelas horas de clareza tinham construído. As 4 palavras que a Mariana tinha escrito eram simplesmente estas: estás bem por aí? Sem ponto de interrogação, sem contexto, sem nada que explicasse por que é que essa mensagem aparecia agora depois de meses de silêncio absoluto. E o estômago contraiu-se não por causa das palavras em si, mas pelo que estava por baixo delas. Aquela camada de história não resolvida que eu pensava ter arrumado, mas que afinal estava apenas guardada numa divisão fechada à chave que esta mensagem tinha acabado de abrir. A Mariana era alguém com quem tinha partilhado uma parte importante da minha vida. Não vou entrar em detalhes desnecessários. O que importa é que a forma como as coisas tinham terminado entre nós não tinha sido limpa, não tinha sido com as palavras certas ditas na altura certa. Tinha sido daquele tipo de fim que fica em suspenso, sem resolução real, com muita coisa não dita de ambos os lados. E agora, precisamente no segundo dia deste ciclo de perturbação energética, depois de uma manhã inteira de clareza aguçada e de uma tarde a aprender a largar o que não devia ser forçado, esta mensagem aparecia com aquelas 4 palavras que podiam significar tudo ou nada, dependendo do estado em que a lias. O problema era exatamente esse. O estado em que eu estava naquele momento não era neutro, era poroso. A percepção estava aguçada, mas os limites estavam mais difusos do que o habitual, e essa combinação específica tornava qualquer estímulo emocional muito mais carregado do que seria numa semana normal. Fiquei com o telemóvel na mão durante talvez 2 minutos sem fazer nada. Li a mensagem mais 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar entre uma leitura e a outra. Não mudaram. Continuaram a ser as mesmas 4 palavras com o mesmo peso específico que tinham na primeira leitura. E então aconteceu algo que reconheço agora como o sinal mais claro de que o meu sistema estava em modo de interferência e não em modo de clareza. Comecei a construir uma resposta na cabeça. Não uma resposta simples, uma resposta elaborada, cuidadosa, com várias camadas, que dizia o que precisava de ser dito, que abria a conversa de forma controlada, que estabelecia o tom certo para retomar algo que tinha ficado incompleto. Em menos de 3 minutos tinha construído mentalmente uma resposta que não era uma resposta a 4 palavras. Era a continuação de uma conversa que tinha ficado parada há meses. E havia uma sensação associada a esta resposta mental que se parecia muito com certeza. Parecia o momento certo. Parecia claro.
Parecia que a mensagem da Mariana tinha aparecido exatamente quando devia aparecer e que havia uma razão para isso, e que ignorar essa razão seria desperdiçar uma janela que se tinha aberto. Mas havia um detalhe que a minha mente, naquele estado de percepção porosa, estava a tentar ignorar: a urgência. Esta sensação de clareza tinha uma qualidade apressada, uma pressão interna que queria ação imediata, que dizia que se não respondesse agora o momento passaria. E urgência, aprendi nos dias anteriores, é quase sempre o sinal errado quando achas que estás a seguir a intuição. Pus o telemóvel pousado com o ecrã para baixo, levantei-me, fui à cozinha, bebi um copo de água de pé junto ao lava-loiça, olhei pela janela para o exterior durante uns segundos. O céu estava aquela cor específica de fim de tarde, aquele laranja baixo que em qualquer outro dia seria simplesmente bonito, mas que naquele momento era apenas o fundo da questão mais importante que tinha de responder. O que é que eu estava realmente a sentir por baixo da urgência? Quando fiz essa pergunta de forma direta, sem fugir da resposta, o que encontrei não foi certeza. Foi confusão. Havia desejo de resolução. Havia curiosidade. Havia alguma coisa que ainda puxava naquela direção. Mas havia também o reconhecimento honesto de que nenhuma dessas coisas constituía uma razão suficiente para agir naquele estado específico. Agir a partir de confusão que se disfarça de clareza é uma das formas mais eficazes de criar situações que depois têm de ser desfeitas com muito mais custo. Não respondi naquela tarde. Não por estratégia, não por frieza, mas porque o meu sistema inteiro, quando parei de ouvir a urgência e comecei a ouvir o que estava por baixo dela, disse que não era o momento, e aprendi a confiar nessa voz mais baixa em detrimento da voz mais alta exatamente porque a voz mais alta, durante este ciclo, tinha estado errada com demasiada frequência. O que aconteceu a seguir foi a confirmação de que essa decisão tinha sido a correta, e foi também o início de algo que não tinha antecipado. Na manhã seguinte, com a cabeça mais fria e o sistema menos poroso, voltei à mensagem da Mariana. E desta vez o que senti ao lê-la foi completamente diferente. Não havia urgência. Não havia aquela pressão de responder de forma elaborada e carregada de história. Havia apenas 4 palavras simples que podiam receber uma resposta simples ou nenhuma resposta, e o resultado seria o mesmo. Mas o que realmente mudou não foi a minha resposta à mensagem. Foi o que a mensagem revelou quando ali, sem o filtro da perturbação do dia anterior. Eu tinha construído na minha cabeça uma narrativa sobre o que aquelas palavras significavam. Uma narrativa elaborada, com intenções atribuídas, com significados importados da história que tínhamos partilhado. E essa narrativa era completamente minha. A Mariana tinha escrito 4 palavras. Eu tinha lido uma novela inteira. Esta é a parte do ciclo que mais me perturbou quando a percebi de forma clara. Não o facto de ter quase respondido a partir de um estado de interferência, mas o facto de nunca ter conseguido ver antes com esta clareza o quanto as minhas reações emocionais tinham muitas vezes mais a ver com as histórias que construía do que com o que estava realmente a acontecer. E esta percepção, que chegou com a sobriedade da manhã do terceiro dia, abriu uma porta para algo que estava prestes a acontecer e que ia ser a parte mais estranha de todo o ciclo. O terceiro dia começou com o meu corpo a fazer algo que nunca tinha feito antes e que me assustou genuinamente durante os primeiros minutos. Acordei com uma pressão nas têmporas tão específica e tão localizada que a minha primeira reação foi pensar que estava a ficar doente. Não era dor. Era mais parecido com a sensação de teres passado horas com auscultadores, aquela compressão residual que fica nos ossos mesmo depois de os tirares. Mas eu não tinha usado auscultadores. Tinha dormido. E acordei com aquela pressão já instalada, como se o meu crânio tivesse decidido encolher ligeiramente durante a noite. Fui à casa de banho, olhei para o espelho, bebi água. A pressão não passou, mas também não piorou. Ficou lá como uma presença discreta, um lembrete físico de que o terceiro dia não ia ser igual aos outros 2. E o que percebi nos minutos seguintes
enquanto estava sentado na beira da cama a deixar o sistema acordar devagar, é que o meu corpo tinha estado a trabalhar enquanto eu dormia de uma forma mais ativa do que o habitual. Isto não é metáfora. É o que acontece durante estes ciclos de recolha energética quando o sistema nervoso está a processar mais informação do que o normal. O corpo registra coisas que a mente consciente ainda não processou. Faz triagens, faz ajustes, move energia de um sítio para outro. E às vezes, esse trabalho nocturno deixa marcas físicas que encontras de manhã sem perceber de onde vieram. A pressão nas têmporas era uma dessas marcas. Não era sintoma de nada patológico. Era o sinal de que o processamento tinha sido intenso. O que eu só perceberia mais tarde é que esse processamento nocturno tinha preparado o meu sistema para receber algo específico que o terceiro dia trazia consigo. Uma espécie de sensibilidade amplificada que tornava o corpo num instrumento de leitura mais fino do que o habitual. Deixa-me explicar o que quero dizer com isto através do que aconteceu concretamente. À meio da manhã, saí de casa para tratar de um assunto rápido. Nada de especial. Uma coisa prática e banal que, em circunstâncias normais, teria feito no piloto automático sem registrar nada à volta. Mas naquele terceiro dia, com aquela pressão residual nas têmporas e aquela qualidade de percepção que os dias anteriores tinham afinado, o simples acto de sair para a rua foi uma experiência completamente diferente do habitual. Havia uma mulher na paragem do autocarro que estava a falar ao telemóvel com uma voz tensa e baixa. Não ouvi as palavras, mas senti a tensão dela antes de a ver. Uma qualidade no ar ao redor dela que o meu sistema registrou antes de os meus olhos a encontrarem. Havia um homem mais à frente que andava com uma pressa que não correspondia ao ritmo de ninguém à volta, e essa dissonância era visível de uma forma que normalmente não seria. Havia um cheiro específico no ar, o cheiro de depois da chuva misturado com o diesel do autocarro, que era ao mesmo tempo completamente ordinário e estranhamente nítido, como se cada componente tivesse decidido apresentar-se separadamente em vez de se misturarem num fundo anônimo. O meu corpo estava a fazer algo muito específico. Estava a ler o ambiente ao nível do detalhe, em vez de ao nível do resumo. E isso tinha um custo. Cada detalhe registrado era informação que o sistema tinha de processar. E ao fim de talvez 20 minutos na rua, senti um cansaço que não era físico, mas que era absolutamente real. Aquele tipo de esgotamento que acontece quando a antena está demasiado aberta e capta tudo sem filtro. Voltei para casa mais cedo do que planeava. Não por medo, não por mal-estar, mas porque o meu corpo tinha comunicado de forma muito clara que precisava de menos estímulo externo e não de mais. E esta foi a primeira vez em todo o ciclo que ouvi essa comunicação sem questionar nem negociar. Simplesmente obedeci. E o alívio foi imediato e físico, como fechar uma janela num dia de vento forte. O que estas sensações físicas estavam a fazer, percebi enquanto ficava em casa com o ambiente quieto à minha volta, era trazer à superfície informação que eu tinha estado a suprimir sem consciência. Não trauma, não nada de pesado nesse sentido. Eram instintos que tinham ficado enterrados sob anos de funcionamento automático. A sensação de saber quando uma situação não está certa antes de teres razões articuladas para o dizer. A capacidade de sentir a diferença entre espaços que te alimentam e espaços que te drenam. O reconhecimento imediato de quando uma conversa está a ir numa direção que não te serve, mesmo antes de as palavras o confirmarem. Estas coisas tinham estado sempre lá. O ciclo não as criou, apenas removeu o ruído que as tinha estado a abafar. E foi exatamente quando estava a perceber isto, sentado na sala com o silêncio à minha volta e a pressão nas têmporas finalmente a começar a dissipar-se, que a intuição entrou em cena. Não a intuição limpa que o silêncio da segunda noite tinha produzido. A outra, a que se parece com clareza, mas que tem uma textura completamente diferente quando sabes o que procurar. Comecei a ter um pensamento muito forte sobre uma situação que tinha estado presente nos dias anteriores, mas a que não tinha dado grande atenção direta. Uma decisão que precisava de tomar em breve, nada urgente em termos práticos,
mas que tinha estado a circular na periferia da minha consciência desde o início do ciclo. E de repente, naquele terceiro dia, esse pensamento saiu da periferia e instalou-se no centro com uma intensidade que não tinha de manhã. A intensidade em si não era o problema. O problema era o que vinha com ela. Uma certeza que parecia absoluta, mas que chegara de repente, sem processo, sem as camadas de questionamento que as decisões reais costumam ter. Como uma conclusão sem o raciocínio que a deveria preceder. E havia outro detalhe que o meu sistema registrou antes de a mente o articular. Esta certeza súbita tinha a mesma textura da urgência que sentira com a mensagem da Mariana na tarde anterior. A mesma qualidade apressada, a mesma pressão de agir agora, o mesmo sabor de que o momento era este e não podia ser outro. Desta vez, ao contrário do que tinha acontecido com a mensagem, reconheci o padrão muito mais depressa. Mas reconhecer não chegava para o desactivar. A intensidade continuava lá, real e presente, a insistir que sabia o que estava a fazer e que desta vez era diferente. E foi nessa tensão específica entre reconhecer o padrão e não conseguir ignorar a força do impulso que percebi o problema central de todo este tipo de ciclo. Não é suficiente saber que a intuição pode estar distorcida. Tens de ter uma forma concreta de testar a diferença. E naquele momento percebi que não a tinha. Decidi fazer algo que parecia completamente anti-intuitivo naquele momento e que foi a decisão mais inteligente de todo o ciclo. Peguei num papel e escrevi o pensamento intenso que tinha estado a insistir desde a manhã. Não para o seguir, para o prender no papel e observá-lo de fora em vez de continuar a senti-lo por dentro. Há uma diferença enorme entre ter um pensamento dentro da cabeça e ver esse mesmo pensamento escrito numa folha à tua frente. Quando está na cabeça, tem a textura das tuas próprias convicções. Quando está no papel, é apenas informação que pode ser avaliada com algum distanciamento. E o que vi escrito naquela folha foi muito mais revelador do que esperava. O pensamento parecia sólido na minha cabeça. No papel parecia construído. Havia uma lógica nele, mas era uma lógica circular, do tipo que se justifica a si própria sem precisar de nenhuma base externa. E havia uma pressão temporal embutida na formulação que, quando a vi escrita, ficou completamente exposta. A ideia de que era agora ou nunca, de que o momento ia passar, de que esperar era perder. Todas estas componentes estavam lá, disfarçadas de raciocínio, mas funcionando como emoção acelerada. Coloquei a folha em cima da mesa e afastei-me fisicamente. Fui para outro lado da casa, bebi qualquer coisa, fiz qualquer coisa com as mãos durante uns minutos. E quando voltei e li outra vez, o pensamento tinha encolhido. Não tinha desaparecido, mas tinha perdido aquela qualidade de urgência absoluta que o tornava tão difícil de ignorar quando estava apenas na minha cabeça. Foi aí que encontrei o teste que me faltava na parte anterior. O teste não era tentar perceber se o pensamento era real ou distorcido no momento em que o tinhas. Era criar distância deliberada e ver o que sobrevivia a essa distância. Os pensamentos que vinham de interferência perdiam força quando os tiravam do ambiente de urgência. Os pensamentos que vinham de um lugar genuíno mantinham a sua presença mesmo depois de o estado emocional baixar. Apliquei este teste ao pensamento da folha e o resultado foi claro. Depois de 20 minutos afastado, quando voltei e li o que tinha escrito, a decisão que parecia inevitável de manhã parecia simplesmente prematura. Não errada necessariamente, prematura. Com demasiadas partes em falta para poder ser tomada com honestidade naquele momento. E essa percepção não veio acompanhada de frustração. Veio acompanhada de um alívio discreto que reconheço agora como o sinal de que tinha evitado algo que teria custado mais do que produzia. Guardei a folha. Não a deitei fora porque o assunto que estava escrito nela era real e ia precisar de atenção, mas atenção dada no estado certo e não naquele. E nesse gesto simples de guardar a folha em vez de agir ou de descartar, encontrei qualquer coisa que os dias anteriores tinham estado a construir gradualmente. A capacidade de fazer a pausa entre o impulso e a resposta.
Não uma pausa passiva de quem não sabe o que fazer. Uma pausa ativa de quem sabe exatamente o que está a fazer e por quê. A tarde avançou de forma mais tranquila do que a manhã tinha prometido. A pressão nas têmporas tinha dissipado completamente. O ambiente em casa tinha aquela qualidade de depois de uma tempestade, limpo e quieto com uma luz diferente. E foi nesse estado de maior tranquilidade que comecei a notar algo que tinha estado a acontecer em paralelo com tudo o resto, mas que a intensidade dos dias anteriores me tinha impedido de ver com clareza. Havia um tema que se tinha repetido ao longo de todo o ciclo de formas diferentes e vindas de direções completamente independentes. Não tinha visto como um padrão enquanto estava dentro dos acontecimentos, mas agora, com a distância de quase 3 dias e com o estado mais estabilizado, o padrão era óbvio e era tão específico que não havia forma honesta de o atribuir à coincidência. O tema era limites. Não a palavra em si, a palavra só apareceu uma vez, mas o conceito de formas que se iam acumulando. No primeiro dia tinha sido a questão da Beatriz, do Gonçalo, do Diogo, a forma como a minha energia se tornara um ponto de atração para quem precisava de estabilidade. No segundo dia tinha sido a resistência à produtividade forçada, aquela recusa do sistema em participar em coisas que não tinham raiz genuína. A mensagem da Mariana e a resposta que quase dei a partir de um estado poroso. E agora o pensamento intenso da manhã que tinha posto no papel e que, quando avaliado com distância, revelava uma fronteira que eu tinha estado a ignorar há mais tempo do que os 3 dias do ciclo. O ciclo não estava a criar estes temas, estava a amplificá-los ao ponto de não poderem continuar a ser ignorados. Como quando aumentas o volume de um som que já estava lá, mas que o ruído do dia a dia tornava imperceptível. E quando o volume sobe o suficiente, já não tens a opção de não ouvir. Fiquei algum tempo a percorrer mentalmente os momentos do ciclo, como quem revê fotografias de uma viagem, e começa a ver conexões que não eram óbvias enquanto estava no meio dos acontecimentos. E quanto mais via, mais claro ficava que cada episódio, cada resistência, cada momento de clareza ou de confusão, tinha sido uma variação do mesmo tema central. A questão já não era o que o ciclo tinha trazido. A questão era o que eu ia fazer com o que tinha visto agora que o via com clareza suficiente para não poder fingir que não via. E foi precisamente quando estava a formular essa questão de forma mais nítida que o ciclo fez algo que não esperava. Em vez de continuar a amplificar, parou. De forma abrupta e reconhecível, como o momento em que a chuva cessa sem aviso e o silêncio que se segue parece demasiado completo para ser real. O que esse silêncio trazia consigo era diferente de tudo o que tinha acontecido até ali. E era mais importante do que qualquer coisa que o ciclo tinha mostrado até esse momento. O silêncio que se instalou naquela tarde foi tão abrupto e tão completo que durante uns segundos fiquei literalmente imóvel a perceber o que tinha mudado. Não era silêncio acústico. A rua lá fora continuava com o seu ruído habitual. O frigorífico continuava a trabalhar na cozinha. Um cão ladrava ao longe com aquela insistência monótona de quem não espera resposta. O silêncio era interno e era diferente de todos os outros momentos de quietude que o ciclo tinha produzido até ali. Nos dias anteriores, o silêncio tinha sempre uma qualidade de espera, como uma sala antes de alguém entrar. Este era diferente. Era o silêncio de depois, o tipo que só existe quando alguma coisa terminou de verdade e o espaço que ocupava fica vazio de uma forma que ainda não foi preenchida por nada novo. Fiquei sentado com isso durante algum tempo sem tentar interpretar nem forçar nenhuma conclusão. E foi exatamente nessa ausência de esforço que a peça final do ciclo encaixou. Durante 3 dias, o ciclo tinha estado a repetir o mesmo tema de formas diferentes, a amplificá-lo, a torná-lo impossível de ignorar. E eu tinha reconhecido o tema intelectualmente, tinha visto o padrão, tinha conseguido nomear o que estava a ser repetido, mas reconhecer uma coisa intelectualmente e realmente deixar de fugir dela são 2 coisas completamente diferentes. E o que aconteceu naquele silêncio não foi reconhecimento, foi rendição.
Não a rendição de quem desiste, mas a de quem para de gastar energia a resistir ao que já sabe que é verdade. A verdade era simples e por isso mesmo tinha sido tão difícil de olhar diretamente. Eu tinha estado a viver dentro de padrões que já não me serviam há mais tempo do que os 3 dias do ciclo. Padrões de disponibilidade excessiva para quem não merecia essa disponibilidade. Padrões de produtividade performativa que serviam uma imagem de mim próprio em vez de servir qualquer coisa genuína. Padrões de reação emocional que confundiam urgência com importância e intensidade com verdade. Nenhum destes padrões era novidade. Eu sabia que existiam, mas sabia-o da forma como sabes que uma gaveta está desorganizada sem nunca a abrir para resolver o problema. O ciclo tinha aberto a gaveta, sem pedir licença, sem me dar a opção de continuar a fingir que não via o que estava lá dentro. E o que senti naquele momento não foi o alívio dramático que os filmes associam aos momentos de revelação. Foi algo muito mais discreto e muito mais real. Foi cansaço. O cansaço específico de quem esteve a manter uma posição defensiva durante demasiado tempo e finalmente percebeu que já não havia nada contra o que defender. Como relaxar um músculo que estavas a contrair há tanto tempo que tinhas deixado de notar que estava contraído. Esse cansaço era produtivo. Era o sinal de que alguma coisa tinha terminado de verdade e não apenas pausado à espera de retomar. E com ele veio uma clareza sobre o passo seguinte que não tinha a textura dos impulsos dos dias anteriores. Não havia urgência. Não havia pressão temporal. Havia apenas a percepção tranquila de que havia trabalho a fazer e que esse trabalho ia começar quando o ciclo terminasse, não antes. Fui para a cama naquela noite com a folha de papel em cima da mesa de cabeceira. Não para agir sobre o que estava escrito, para a ter à mão como lembrete do que o ciclo tinha mostrado e do compromisso silencioso que tinha feito comigo próprio naquele silêncio da tarde. Adormeci sem dificuldade pela 2ª noite consecutiva. E desta vez não acordei a meio da noite com clareza súbita, nem com pressão nas têmporas. Dormi de uma forma que parecia um ponto final numa frase longa. O que aconteceu nos dias seguintes ao ciclo foi a parte que mais me surpreendeu. Não porque fosse dramático, precisamente porque não foi. Acordei na manhã seguinte ao 3º dia sem nenhuma das qualidades de percepção amplificada que tinham marcado os dias anteriores. A chávena de café tinha o peso normal. O som do trânsito lá fora era apenas fundo, como sempre tinha sido. A luz entrava pela janela sem nenhuma qualidade especial. Tudo tinha voltado à sua textura habitual. E a minha primeira reação, que foi completamente honesta, foi uma ligeira decepção, como se esperasse que a saída do ciclo fosse acompanhada de alguma sinalização visível. Mas havia uma diferença, e essa diferença só se tornou clara ao longo daquela manhã e dos dias que se seguiram. Não estava na forma como as coisas pareciam, estava na forma como eu me movia entre elas. Quando o Gonçalo enviou uma mensagem nessa manhã, lia e soube imediatamente, sem hesitação, e sem o custo emocional dos dias anteriores, qual era a resposta certa para mim. Não a resposta mais simpática nem a mais estratégica, a resposta que correspondia ao que eu estava realmente disponível para oferecer. E escrevia sem reescrever 3 vezes, sem aquela fricção habitual entre o que sentia e o que achava que devia dizer. Quando abri o trabalho que tinha estado bloqueado durante o ciclo, as mãos começaram a mover-se sem aquela resistência que me tinha impedido de avançar. Não porque o trabalho se tivesse tornado mais simples, porque eu tinha parado de estar em conflito com ele. A diferença entre fazer algo a partir de propósito genuíno e fazer a mesma coisa a partir de obrigação é uma diferença que não existe nos resultados visíveis imediatos, mas que se sente completamente no processo. E naquela manhã sentia de forma muito concreta. A folha de papel que tinha escrito ainda estava em cima da mesa. Lia outra vez com a sobriedade daquele novo dia. O assunto que parecia tão urgente e tão carregado no 3º dia parecia agora simplesmente real. Nem maior, nem mais pequeno do que era. Com o tamanho exato que lhe pertencia quando não estava amplificado pela interferência do ciclo. Tratei do assunto naquela semana. Não naquele dia, não com urgência.
com o ritmo que a situação exigia quando avaliada de forma honesta. E o resultado foi adequado. Não perfeito, não dramático, não a resolução cinematográfica que o impulso do terceiro dia tinha prometido. Adequado. E adequado, percebi, é muitas vezes o melhor resultado possível quando se aborda qualquer coisa com clareza real, em vez de intensidade emocional. O que este ciclo de 3 dias me deixou não foi uma transformação visível de fora. Quem me via naquela semana não notou nenhuma diferença aparente. Eu continuei a ser a mesma pessoa, com as mesmas responsabilidades, os mesmos hábitos, o mesmo dia a dia. Mas havia qualquer coisa que tinha mudado de forma que sinto até hoje e que não consigo descrever de forma mais precisa do que esta. Deixei de estar em guerra com o meu próprio ritmo. A guerra tinha sido silenciosa durante anos, tão silenciosa que nem sabia que estava a travar. Era a guerra entre o que genuinamente era e o que achava que devia ser. Entre a velocidade a que o meu sistema funciona de forma natural e a velocidade que o mundo exterior parecia exigir. Entre o que fazia porque fazia sentido e o que fazia para corresponder a uma imagem de mim próprio que já tinha ficado desactualizada há muito tempo. O ciclo não me deu as respostas. Tirou-me as desculpas para continuar a não fazer as perguntas. E isso, percebi nos dias que se seguiram, era exatamente o que precisava. Não de clareza total sobre para onde ir, de honestidade suficiente para parar de fingir que não via onde estava. A mudança mais profunda que qualquer ciclo de perturbação energética pode produzir não é a que te transforma em algo que nunca foste. É a que te devolve ao que sempre foste antes de começares a dobrar-te para caber em espaços que nunca foram feitos para ti. Há uma pergunta que ficou comigo depois de tudo isto e que te deixo agora a ti. Há quanto tempo estás a ignorar um padrão na tua vida que já reconheces, mas ainda não tiveste coragem de nomear em voz alta? Escreve nos comentários. Estou genuinamente curioso. Se esta história ressoou contigo de alguma forma, deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal para não perderes o que vem a seguir.